sou Antônio Caita, analista de dados, e hoje, para a nossa aula, nós vamos abordar então sobre funções lógicas básicas, ok? É por aqui onde nós começamos a entender a lógica de escrever funções ou de trabalhar com funções no Excel. Então, toda a lógica começa por aqui e é importante entendermos isso. Hoje, então, o nosso tema vai ser funções lógicas básicas, ok? Então, a nossa aula hoje vai ser sobre isso, vai ser sobre as funções lógicas básicas, ok? E hoje nós vamos falar então sobre 3 funções lógicas muito básicas, que é mesmo de iniciante e que todo mundo, todos os iniciantes devem aprender e devem saber. Então vamos para a nossa primeira função lógica, que é a função I, ok? Esta é a primeira função. E se você ainda não tem acompanhado as outras aulas, vem aqui no nosso canal, podes ir procurar, podes ir aqui no nosso canal e acompanhar todas as aulas que nós já disponibilizamos. E também neste curso ou nesta aula, vou deixar o link da descrição do nosso WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp, onde nós temos deixado então alguns materiais e todos os avisos, todos os comunicados referentes às aulas e referente ao curso, ok? Então, vamos continuar. A primeira função é a função I, não é? A função I, sendo uma função lógica muito básica, o que ela faz? Ela traz, ok, para nós como resultado, o que é que nós fazemos? Por que é que nós usamos isso? Usamos quando, ok, queremos verificar duas ou mais condições, ok? Duas ou mais condições. Então, quando eu quero verificar duas ou mais condições no meu Excel e ver se as condições estão corretas ou não, eu então uso a função I, ok? E como é que essa função I se parece? Okay? Como é que essa função I aparece no nosso Excel? Bom, fx, que é o sinal de função, perdão, fx, sinal de função. Toda função no Excel, só para começar, toda função no Excel começa com sinal de igual, ok? Então, logo que eu clico, eu dou um igual, o Excel já entende que ele vai começar a escrever uma função, ok? Então, dou um igual e eu escrevo I, função I. O que é que esta função I precisa? Abro parênteses. A função I, para ser escrita, ok? Ela precisa de duas condições, 2 critérios. Ela tem que atender a 2 critérios, ok? 2 ou mais critérios. Então, 2 ou mais condições. Quando eu quero verificar 2 ou mais condições, então, nesse caso seria B2, ok? Maior que 10. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula nas funções é aquele sinal que separa um critério do outro, ok? Quando eu coloco um ponto e vírgula, eu estou a escrever uma função, coloco o primeiro critério e depois coloco um ponto e vírgula, o Excel entende, ok, que eu já escrevi o primeiro critério e agora quero ir para o segundo. Então, ponto e vírgula indica exatamente isso, que o primeiro critério foi escrito e agora vamos passar para o segundo. C2 igual a 0, ok? Vamos fechar parênteses, ok? Fecho parênteses e dou um Enter. E assim está feita a função I no Excel. Mas para que serve a função I? Do ponto de vista mesmo prático. Para que serve essa função? Por exemplo, pensa assim.
Foste ao mercado e querias comprar 1 quilo de arroz, ok? 1 quilo de arroz e um quilo e 1 quilo de café, ok? Querias comprar 1 quilo de arroz Querias comprar 1 quilo de arroz e 1 quilo de café. Mas chegando ao mercado, tu não encontraste arroz, só encontraste café. Poderias dizer que a tua, vou dizer assim, que cumpriste com o que você queria, cumpriste com a tua lista de deveres? Não, não cumpriste. E se você for ao mercado e só não conseguires comprar nem 1 quilo de arroz, nem 1 quilo de café, também não cumpriste, ok? O que é que acontece com a função I? A função I só retorna verdadeira quando você diz assim: olha, fulano, vai ao mercado e compra 1 quilo de arroz e 1 quilo de café. E a pessoa vai ao mercado e ela encontra efetivamente 1 quilo de arroz e 1 quilo de café. E ela traz para ti. É verdadeiro. Ela foi ao mercado e encontrou 1 quilo de arroz e 1 quilo de café. É esta explicação mais básica que eu consigo encontrar para a função I, ok? Bom, depois desta função, e claramente vamos passar para a explicação para depois ficar mais explícita, não é? Fazer exercício vai ser mais explícito. Depois eu tenho uma outra função básica, que é a função OR, ok? A função OR também quer verificar 2 ou mais critérios, ok? Também usamos quando queremos verificar 2 ou mais condições, não é? 2 ou mais condições. Bom, também usamos eles quando queremos usar 2 ou mais condições. E a forma de escrever esta função é deste jeito, ok? Igual, toda a função começa com sinal de igualdade, igual, ou, ok? Abre parênteses, eu vou escrever B2, ok? B2 maior, ok, que 10, ponto e vírgula. Outro critério, C2 menor que 10, ok, pronto. O que diferentemente da função I, a função OR, ela só nos apresenta, só nos traz verdadeiro quando um dos critérios a ser verificado está correto. Não precisam estar os dois. No I, os dois têm que estar certos, os dois têm que estar corretos para vir verdadeiro. No OR, apenas um. É como se você dissesse assim: olha, vai ao mercado, compra-me 1 quilo de arroz ou 1 quilo de café. A pessoa tendo ido ao mercado, ele vai e não encontra o arroz, só encontra café. Não pode dizer que ela não cumpriu a tarefa. Cumpriu sim, porque tu disseste 1 de arroz ou 1 de café. Então, essa é a lógica por trás da função OR, ok? Bom, e ela escreve-se desta forma. E por outra, nós temos, e como última função que nós vamos aqui abordar nesta aula de hoje, nós temos então a função SE, ok? A função SE, não sei se posso dizer que é a queridinha, mas todos nós usamos ela durante os nossos trabalhos, dia a dia no trabalho, ok? E a função SE é uma função de condição única ou dupla, ok?
ok? Mas ela começa com uma condição básica, uma condição dupla. Quando nós queremos também, nós usamos também quando, ok? Queremos verificar uma ou mais condições, ok? Quando queremos verificar uma ou mais condições. Por exemplo, ok? E a função se escreve-se desse jeito. Vamos lá, igual, ok? Como sempre, toda função começa com o sinal de igual, igual se, abre parênteses, e eu vou dizer o seguinte, se, ok? Por exemplo, B2 for maior que 10, ok? Se B2 for maior que 10, esse é o teste lógico. A função se começa sempre com o teste lógico. Se o B2 for maior que 10, então, ok? Então, vamos dizer assim, é verdadeiro, ok? E verdadeiro, nós colocamos em vírgulas altas, verdadeiro. Se não for maior que 10, então é falso. Vírgulas altas, falso. Fechamos parênteses e damos um enter, ok? A função C é uma função que nós utilizamos, nós podemos procurar um único critério ou podemos procurar vários critérios, ok? Bom, essa é uma explicação básica daquilo que nós hoje vamos fazer. E para não vos atormentar a vida, vamos então à nossa aula, à nossa prática. Vamos à nossa planilha, ok? Bom, nós temos aqui uma planilha, ok? Eu tenho aqui um livro, ok? E o meu livro tem três folhas de cálculo, ok? Então, tem a folha de cálculo I, onde nós vamos fazer os cálculos para o I. Tem a folha de cálculo OU, onde vamos usar a função OU, e tem a folha de cálculo C, onde vamos usar então a função C, ok? Então, como íamos dizendo, eu preciso de dois critérios para usar a função I. Imagina que tu és um gerente de loja, és um gestor de loja, e o que for, não é? E tu tens 30 colegas, 31 nesse caso, que são vendedores, vendem as vossas lojas dos vários pontos. E o teu superior chega e diz assim, olha, ok, nós queremos quero dar um prêmio para aquele vendedor que vendeu mesmo bem esse mês, ok? Mas para isso você não vai, vamos supor, isso aqui é uma planilha de 30 linhas, mas há empresas que têm muitos vendedores, há empresas que têm muitos colaboradores. E imagina que for uma planilha de 2.000 linhas, com 2.000 vendedores, tu não vais pegar e verificar assim manualmente, ok? Não vais verificar os critérios manualmente. O que é que tu fazes? Tu usas as funções para esse caso. Então, aqui nós vamos começar com a função I. Então, eu tenho que olhar para os critérios, tenho que sempre identificar. Todo o trabalho com funções começa com uma lógica muito grande. Então, eu vou olhar para o critério e vou começar a desenhar a lógica da minha função. Eu já sei que a minha função precisa de dois critérios. Então, o meu chefe chegou e disse, olha, eu quero oferecer um prêmio para quem vendeu mais de 900.000 kwanzas esse mês e que tem apenas, ok, vamos supor assim, não tenha faltas nenhuma, ok? Então, tu já sabes qual é o teu primeiro critério, é que as vendas têm que ser maior de 900.000 kwanzas, ok? O primeiro critério é este, é que as vendas têm que ser maior de 900.000 kwanzas, e o outro critério é número de faltas, ok? Número de faltas
tem que ser zero. Ou seja, ele não tem que ter faltas e tem que vender mais de 900 mil kwanzas. São dois critérios. Você vem e vamos aplicar estes dois critérios aqui. Então, como é que nós começamos a usar uma função? Ok, igual, ok, abrir parênteses, ok, perdão, igual, escrevamos ou, e a função já vai aparecer, eu só dou um tab, ok, tab, e a função está aqui, ou lógico 1 e lógico 2, quer dizer, critério 1 e critério 2, ok? Então, são dois critérios. O primeiro critério que eu quero é vendas. Eu vou aqui na coluna vendas, ok? Tem de ser maior ou igual a 900. Eu posso escrever 900, ok? Aqui assim, tá? São 900. Ou eu posso, já que eu quero vendas maior ou igual que 915, não é? Eu vou chegar aqui, vou clicar novamente para a célula B2. O critério é número de faltas. Então eu vou dizer faltas, ou seja, BC2, faltas tem que ser igual a zero. Eu vou fechar o parênteses e vou dar um enter. E ele diz, ok, é verdadeiro. Lembrando que estamos na função i. E a função i só retorna verdadeiro caso os dois critérios sejam verdadeiros, ok? Então, caso os dois critérios sejam verdadeiros, a função i vai retornar o resultado verdadeiro. Então, estamos aqui, demos um enter. E eu posso fazer isso, posso preencher automaticamente todas as outras colunas. Eu venho aqui na alça de endereçamento e dou um duplo clique e ele diz, ok, verdadeiro. Todos são verdadeiros. Por que todos são verdadeiros? Porque está errado, porque nós usamos a função errada, ok? Estamos na função i e eu usei a função ou. Então, eu vou tirar e colocar i, ok? E dar um enter, verdadeiro, ok? E agora estamos na função certa, ok? Estamos na função certa. Ele diz aqui, ok? Ele diz o seguinte, ok? Esse vendeu mais de 900, maior ou igual que 900 mil, ok? Maior ou igual que 900 mil. Então, este é falso, este é falso, este é falso, ok? Maior ou igual. Este tem que ser falso, não? Ok. Por que deu verdadeiro aqui, não é? Sendo que o critério que nós queremos usar é maior que 900 mil. Quando você dá um F2 para você ver a célula, nós usamos a célula, nós não usamos um número. E eu usando a célula, ele vai fazer um endereçamento, ok? Relativo para todas as células. Por exemplo, ele aqui está a fazer o seguinte critério. Eu quero ver se Amaro vendeu mais ou igual que 900 mil, perdão, aqui já não é que 900 mil, é que 851, porque é B6, menos ou mais que B6, então o critério que nós queremos é igual a 900 mil. Quer dizer que esse caso, não é? Nós temos que, aqui, se nós quiséssemos, ok? Se nós quiséssemos, nós temos que fazer o quê? Temos que privar toda essa célula, perdão,
e dar um. Ok. E assim tá. Ok? Então, falso, falso, falso. Deste jeito nós corrigimos então a nossa função. Ok? Então, quer dizer que o único colega, o único funcionário que vendeu mais que 900 mil kwanzas, que vendeu maior ou igual que 900 mil kwanzas e não tem nenhuma falta, é o colega Adão. Este é o colega que vai então ser o merecedor do prêmio, ok? Então, essa é a primeira dica da nossa função e espero que possam rever a aula, ok? Caso tenham alguma dúvida, revejam a explicação para então se aprender. Não se atenham ao endereçamento, a função, a esse endereçamento aqui que nós fizemos, ok? Porque isto é matéria de outra aula, ok? Espero que não se atenham a esse critério. Bom, vamos então para a próxima função, que é a função OU. E a função OU nós dissemos o seguinte: ele traz como verdadeiro quando um dos critérios está cumprido. Por exemplo, você trabalha numa eventos arena da vida, trabalhas numa carga eventos e o teu boss chega e diz o seguinte: olha, eu quero, ok, que tu vais lá na nossa base de dados e tu vês o seguinte: vamos fazer uma campanha de marketing, e eu quero que tu vais ver o seguinte na nossa base de dados. Tu vais na nossa base de dados e vais olhar todos aqueles nossos clientes que compraram de nós acima de 140 mil e estão na categoria VIP, esses vão receber desconto, ok? Ou pagou um bilhete de 140 mil ou está na categoria VIP, esses vão receber um desconto. Então eu venho, já sei que para escrever uma função tenho que colocar sinal de igual, vou escrever a função ou, ok, teclado tab, vou abrir parênteses, perdão, e vou dizer o seguinte, ok? Vou dizer o seguinte: eu quero pessoas que, ok? Quero pessoas que compraram bilhete, ok? Acima, ok? Mais ou igual, ok? A 140 mil, eu posso escrever também o número 140, ok? 140 mil, ponto e vírgula, segundo critério. Ou então que sejam da categoria, ou que a sua categoria seja igual a VIP. Ok? Eu quero que essas pessoas recebam, fecho parênteses, eu quero que essas pessoas recebam um desconto. Mas, como você pode ver aqui há uma diferença básica, ok? Vamos dar um Ctrl. Vou apagar. Dar um zoom igual ou, ok? 140, ok? E a categoria tem que ser igual a VIP. Tem que ser VIP. Ok, fecho parênteses. O que nós queríamos explicar aqui é o seguinte. Você consegue notar aqui que
VIP eu coloquei em vírgulas altas. O que é que significa? Quando eu estou a escrever uma função, e eu sei que a minha função, vou precisar colocar uma letra, uma palavra na minha função, essa palavra tem que estar obrigatoriamente em vírgulas altas para o Excel entender que esta aqui é uma palavra, ok? O Excel tem que entender isso. E para o Excel entender isso, tu é quem tem que fazer entender, colocando em vírgulas altas a tua expressão, ok? Então, depois disso, dou um Enter e ele diz aqui, ok, é verdadeiro. É verdadeiro, o Adelaide Pedro é verdadeiro por quê? Porque cumpre um dos critérios. Adelaide não é da categoria, VIP, mas ela sim comprou um bilhete de 140 mil kwanzas. Vamos ver os outros clientes que categoria se vão receber descontos ou não. Albertina, ok? Por exemplo, a Albertina comprou um bilhete apenas de 11 mil kwanzas, mas só que a categoria dela é VIP, então o Excel retorna verdadeiro. Por quê? Porque a função OU diz o seguinte, vai retornar verdadeiro caso um dos critérios se cumpra, caso cumpra um dos critérios, e um dos critérios é esse, ok? Um dos critérios que nós colocamos é ou pagou um bilhete de 140 ou pertence à categoria VIP. Albertina não pagou bilhete de 140, mas ela pertence à categoria VIP, então vai ser verdadeiro. Agora, é falso, a Alegria de Sá é falso por quê? A Alegria de Sá comprou um bilhete de 118 mil kwanzas, mas a categoria dele é normal, então esse não ganha desconto. Então, você pode verificar aqui que a função OU e a função I tem essa particularidade. A função I vai trazer verdadeiro quando todos os critérios são verdadeiros. E a função OU vai trazer verdadeiro quando um dos critérios é verdadeiro, quando cumpre um dos critérios. Okay? Então, é basicamente isso que nós vamos mostrar para a função OU. Agora, vamos para a próxima função, que é a função SI, não é? A queridinha. A função, uma das funções mais usadas no Excel, não é? Nós trabalhamos muito com essa função. E a função SI, por exemplo, na função SI, o que acontece? A função SI, ela pode ser de critério único ou de critério múltiplo, mas como nós estamos a começar, nós vamos simplesmente falar do critério único da função SI. Mais lá para frente, se nós chegarmos lá, vamos falar de função SI aninhada ou função SI com dupla condição. Aqui, por enquanto, vamos tratar apenas da função SI com uma única condição, porque eu entendo que tu estás a começar e tens que começar entendendo o conceito. Bom, vamos fazer uma pausa para dizer o seguinte, o nosso curso de Excel ainda nem está no meio, temos muito para entregar para você e nós gostaríamos que você continuasse aí desse lado, ok? Continuasse a nos assistir e nós fizemos uma alteração nos nossos dias de gravação e nos nossos dias de apresentação do nosso material. Bom, antes nós pretendíamos que o curso fosse todos os dias, mas por conta de muitas atividades e por conta das minhas, vamos dizer, das minhas correrias, que vocês não são culpados, vamos passar a disponibilizar as aulas às segundas, quartas e sextas-feiras. Toda essa explicação tu encontras também no nosso grupo do WhatsApp, que tem aqui a descrição embaixo. A matéria, os exercícios dessa aula também vais encontrar no nosso grupo do WhatsApp, então acesse o grupo e não se esqueça, ok? Curta se gostar do vídeo, se o vídeo lhe agregar, se aprender, curta, ok? E recomenda também o canal para outras pessoas que saibas que devem aprender Excel ou que estão à procura desse conhecimento, ok?
Vamos então para a nossa planilha. Eu quero, na minha planilha de Excel, por exemplo, eu quero que todo aluno que teve acima de 16 em português seja considerado aprovado. Como é que eu faço isso? Usando a função se, ok? Então, sempre começamos da mesma forma para usar as funções. Sinal de igual primeiro, escrevo a função, dou uma tecla Tab, ele já vai vir um parênteses, e veja o que é que, diferentemente das outras funções, da função I e da função OU, a função se começa com um teste lógico. Começa com um teste lógico. O que é esse teste lógico? É dizer assim, ok? Se a nota do estudante em português for maior que 16, esse é o teste lógico. Então por exemplo, se B2 for maior ou igual a 16, ok? O teste lógico, primeiro teste lógico, ok? Então eu dou um ponto e vírgula, vou dizer assim, se esse for maior que 16, ok? Então vou colocar vírgulas altas. Lembra do que nós falamos na função OU? Quando eu quero colocar palavras na minha função, eu tenho sempre que colocar essas palavras dentro de vírgulas altas, ok? Então, se for maior que 16 ou igual, eu vou colocar aprovado, ok? Ele vai estar aprovado. Se não for, ok? Por exemplo, se verdadeiro, ok? Se não tiver maior que 16, eu vou colocar reprovado. Okay. Vou fechar parênteses, posso fechar ou não fechar, não interessa, e dou um Enter. E Adelaide está reprovada segundo o nosso teste lógico que fizemos, ok? Segundo, podes observar a tua função na barra de funções. Lembra? Falamos disso no primeiro dia da nossa aula, quando lhes apresentamos a interface ou ambiente de trabalho do Excel. Aqui é a barra de funções. Você pode, como é que vamos dizer, podes editar a tua função aqui dentro ou podes editar na célula, não interessa, mas aqui é a tua barra de funções, ok? Então, Adelaide, segundo o nosso teste que fizemos, se B2, ok? Ou a nota dela de português for maior ou igual, ok? A 16 valores, então ela vai aprovar. Se não for igual nem ou maior a 16, ela vai reprovar. Então, nós estamos aqui e vamos dizer o seguinte, ok? Então, o Excel vai dizer, ok, então a Adelaide não teve uma nota igual nem maior a 16, ela está reprovada. Para minimizar e maximizar o meu tempo, porque o Excel é exatamente para isso, maximizar o seu tempo, eu vou vir aqui na alça de endereçamento, vou dar duplo clique e eu vou ter automaticamente todas as pessoas que estão aprovadas, todas as pessoas que estão reprovadas segundo o nosso teste lógico. Okay? Quem está aprovado é a Alegria de Sá, quem está aprovado também é a Anacleto dos Santos, outro aprovado é Isabel Correia e outros aprovados são a Rosa da Cruz e Sebastião Pereira. Agora, imagina que você não quer que apareça, por exemplo, vou fazer um Ctrl+Z, não queres que apareça esse verdadeiro ou falso, não queres, queres algo mais personalizado, queres algo mais bonito, queres que seja muito mais identado. Então você pode fazer um alinhamento de funções, que é usar uma função, duas funções em uma única célula. Okay? Então, como é que nós fazemos isso? Eu vou
vou eliminar tudo isso, vou fazer um igual, alinhamento de funções, ok? Função sempre começa com um sinal de igual. Eu vou usar a função se, ok? Se, abre parênteses, como eu quero usar a função i junto com a função se, então eu não começo logo a escrever o texto lógico. Eu vou colocar mais uma função i e vou dar mais um tab e vai abrir mais um outro. Quando eu faço isso, a primeira função, os primeiros critérios que eu tenho que avaliar são os critérios da função que estão aqui, nesse meio. É o primeiro critério que eu vou usar. Então, o primeiro critério são os critérios da função i, ok? Então, vou dizer o seguinte, ok? Se vendas, ok? Eu quero dizer, se vendas forem maiores que 900 mil, eu posso escrever, não é? Os 900, eu vou escrever aqui. Forem maiores que 900 mil, ponto e vírgula, segundo critério. E as faltas forem menores que 4, ok? Vou fechar parênteses, quer dizer que a função i já está completa, já observei todos os critérios que eu quero avaliar da função i, e vou colocar um ponto e vírgula para, como fechei parênteses, vou colocar um ponto e vírgula para começar a função se. Ponto e vírgula, se o texto for, se for verdadeiro, ok, eu vou dizer assim, abre vírgulas altas, vou dizer ganha prêmio, fecha aspas. Se não for verdadeiro, não ganha. Vou fechar aspas, vou fechar parênteses e vou dar um enter. Então, vês que aqui ele diz, ok, ganha prêmio. Por que ganha prêmio? Porque por que ele vai ganhar o prêmio? Ok? Por que o Adão vai ganhar o prêmio? Porque, como você pode ver aqui, Adão vendeu mais de 900 mil kwanzas e ele tem menos de 4 faltas, ou seja, tem 0 faltas. E agora eu quero ver quem mais vai ganhar prêmio além de Adão. Vou vir aqui na minha alça de endereçamento e vou dar duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Ok? Ok. Eu já sei que a Adelaide de gente não vai ganhar. E a Marquinha vai ganhar também o prêmio. Por quê? Porque a Marquinha até vendeu mais que o Adão, vendeu 942 mil kwanzas, ok? E ela tem sim, de facto, menos que 4 faltas, ou seja, ela tem apenas 3 faltas, ok? Então, eu posso usar sim a função se combinada com a função, a função i ou combinadas com a função se para dar uma indentação melhor à minha função, ok? Ganha prêmio, não ganha prêmio. Eu também posso fazer isso do mesmo jeito com, por exemplo, com a função ou. Eu quero saber, ok. Bom, quem paga um bilhete de mais de 140 mil e já está na categoria VIP, esse vai receber desconto. Mas aqui está para parecer verdadeiro. Eu não quero verdadeiro, eu quero mesmo já que me facilita meu trabalho. Eu como gestor, eu como o encarregado da tarefa. Quero mesmo já que apareça, olha, desconto. Quero que apareça mesmo assim, desconto. Sem desconto, desconto sem desconto, desconto sem desconto. Vamos usar a função alinhada, ok? Vamos usar a combinação da função se com a função ou. Então, aqui é apagar tudo, ok? E escrever igual, continuando, se, tecla tab, ou,
tecla Tab e vou dizer, ok. Se o valor da compra for maior ou igual que 140, 2, 3, ok? For 140 mil e a categoria for igual a vírgulas altas, a VIP, ok? Vou fechar parênteses, vou dar um ponto e vírgula, ok? Se isso for verdadeiro, eu quero que venha desconto. Se não for verdadeiro, eu quero que venha sem desconto. Ok? Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Então, eu sei que a Adelaide vai ganhar um desconto. E quem mais vai ganhar um desconto? Ok. Vai ganhar desconto a Albertina, a Alegria de Sanu vai ganhar desconto, o Amadeu vai ganhar desconto, o Anacleto vai ganhar desconto, sim senhora. O Anderson Teixeira não vai ganhar desconto, foram meninos maus. A Elisângela também não ganha desconto. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por você estar ali. Se tem alguma dúvida, lhe peço que repita o vídeo, repita a aula, assista até você aprender. E para aprender mais, não se esqueça que a planilha contendo o exercício sobre esta aula vai estar no nosso grupo do WhatsApp disponibilizado no dia em que a nossa aula também estará disponibilizada, ok? Então, muito obrigado, acompanhe-nos sempre e muito obrigado por tu estar desse lado. Qualquer dúvida, escrevo lá no grupo do WhatsApp que eu estarei sempre disponível para responder, ok? E até mais.